Olá pessoal! Bom, hoje eu venho com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vim fazer um vídeo pra vocês de que eu sinceramente pensei muito antes de postar ele pra vocês, mas algumas amigas me incentivaram, algumas pessoas me incentivaram a postar e eu decidi postar ele aqui no canal pra vocês. Bom, pra quem não sabe, eu acabei de me formar agora nesse semestre e eu já, toda a conclusão de curso, a gente apresenta um trabalho. Eu fiz a monografia. Para quem não sabe, o meu curso, que eu me formei agora, é pedagogia. E eu levei a minha câmera, meu tripé, eu perdi a vergonha, levei tudo pra sala e pedi à professora autorização se eu poderia filmar. E ela falou, sem problema algum, você pode filmar a sua apresentação. E eu filmei, gente, filmei tudo. É o que eu queria guardar de recordação. Eu não pensava, na hora que eu quis gravar, eu não pensei em trazer aqui pro canal, mas eu decidi trazer porque eu posso ajudar muitas pessoas, né, que estão aí para fazer monografia também. Então, se você está interessado, esse vídeo é para você, tá? Não vou dizer para você que a minha apresentação foi perfeita, excelente, mas eu, graças a Deus, consegui ir bem dentro do possível, tá, gente? Então é isso. O meu tema é que eu decidi falar, eu queria muito falar sobre educação infantil. Então eu decidi falar sobre o currículo da educação infantil, a prática do professor. Então, vocês vão ver agora a apresentação, como foi. Espero que vocês gostem, gente. E é isso. Se você está interessado em saber como que foi a minha defesa da monografia, continue assistindo a este vídeo. Boa noite, meu nome é Nayara Menor de Carvalho e o meu estudo está titulado em Currículo da Educação Infantil, a Prática do Professor. Bom, a educação infantil ela é a base de tudo, porque ela é o primeiro contato da criança na escola. Então, ao meu ver, a educação infantil ela é a base de tudo, porque eu gosto de dar o exemplo de uma casa. Uma casa, ela começa pela base. Então, quando ela tem uma boa estrutura, uma boa base, o restante ela cai bem, né? A estrutura é boa devido a ter uma boa base. Então, meu pai é pedreiro, então ele sempre comenta isso. Então, eu apliquei isso à educação infantil, porque quando a educação infantil ela tem uma boa base, a estrutura só vai ser boa porque a base foi boa, né? Então, é fundamental a educação infantil e muitos não dão muitos créditos à educação infantil e ela é fundamental na vida de todos, né? E o meu estudo ele é bibliográfico, todo bibliográfico. Eu vou falar agora, durante a apresentação, vou citar alguns autores e alguns documentos oficiais que eu vou falar um pouco mais sobre eles. E o currículo é fundamental. O currículo na educação infantil ele é fundamental, porque ele, através do currículo, o professor ele pode trabalhar com um certo dinamismo na sala de aula com seus alunos. Então é muito importante porque o professor ele precisa ter esse dinamismo, não aquela aula engessada, aquela aula muito monótona, as crianças sempre fazem as mesmas coisas todos os dias. Então é muito importante que seja seguido o currículo para que a aula venha a ser bem dinâmica. E a questão de estudo é como o currículo expressa na prática do professor da educação infantil uma concepção pedagógica. Então, para que o currículo ele expresse uma concepção pedagógica, né, na prática do professor, ao meu ver, e através da minha pesquisa que eu estudei, através de um bom planejamento. Então, através do momento que o professor ele planeja bem, a aula dele vai ser, as práticas educativas, ela vai ser muito dinâmica, né? Ela vai criar coisas novas e as crianças não vão ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Então, é muito importante o planejamento na concepção pedagógica, né? O professor ele tem que ter esse planejamento nas aulas dele. E os objetivos são, geral,
gera, o que torna todo o meu trabalho. Então é fundamental. Então essa pesquisa ela foi em cima disso, da prática do professor. Como o professor em sala de aula ele tem que trabalhar, o que ele tem que fazer para que essa aula ela venha a ser bem diversificada, ele venha a ter vários planejamentos diversos, não ser aquela coisa monótona. Os específicos são analisar o lugar do currículo nas políticas públicas nacionais para a educação infantil, e eu estou falando nele na primeira sessão, ele está sendo bem falado na primeira sessão. Levantar os aspectos principais presentes na elaboração das novas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Também estou abordando as diretrizes na primeira sessão e conhecer alguns aspectos da história da educação infantil brasileira desde seu surgimento até os dias atuais, e eu falo na segunda sessão, que é onde Kuhlmann e Almeida abordam sobre essa história. E investigar como o espaço de educação infantil e sua gestão estão intimamente ligados a uma concepção pedagógica, que é a última sessão, né, que é a terceira sessão que eu falo, que eu me baseio em Almeida, em Oliveira, perdão, e Etial, que aí tem as outras também, Melo, tem as outras autoras junto com a Oliveira. E bom, a justificativa do meu estudo. Por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque eu trabalhei em uma escola, já tem quase 6 anos que eu sou professora, e eu trabalhei durante um bom tempo nessa instituição, e lá a gestora, ela falava com as professoras que ela tinha que se basear no livro didático. E isso me incomodava muito, porque educação infantil eu via sempre no curso normal que não era só isso. A criança fica lá só no livro, chega na escola, todo mundo senta, ninguém pode levantar, todo mundo no mesmo lugar, fazendo livro e coordenação motora, é aquela coisa repetitiva, cobrindo aquelas coisas cansativas. Pobre letrinha, educação infantil, as crianças de 2 anos, 3 anos aprendendo já a fazer as letras e obrigando as crianças a fazer aquilo. Então tinha que ser perfeito. Então aquilo me incomodava muito. Então eu, através desse estudo, eu quis pesquisar o que é relevante para a educação infantil. O que é mais relevante? Será que é a criança ficar presa no livro, sentada, fazendo cobrindo um monte de letrinha? Então eu decidi fazer essa pesquisa através desse meu questionamento, porque eu quis aprofundar mais os meus conhecimentos acerca disso, ver o que é considerado mais relevante para ser ensinado às crianças da educação infantil. Bom, na minha primeira sessão, o título é Desvendando a Concepção de Currículo na Educação Infantil. Bom, nessa sessão, eu falo sobre currículo, e quem aborda bastante sobre currículo é Silva, 1999. Silva, ele relata muito sobre o currículo, e a primeira coisa que ele cita no seu livro é dizendo que o currículo, mesmo antes dele existir, mesmo dessa nomenclatura currículo existir, esse currículo já era envolvido na prática dos professores, ele já era envolvido, sempre foi envolvido na prática dos professores, só que ainda não existia essa nomenclatura currículo, né? E Silva também ele aborda que o surgimento do currículo veio a partir dos estudos que os Estados Unidos quis abordar sobre currículo. Então aí que começou a surgir os estudos sobre currículo. E lá eles falam que Silva aborda que eles queriam mais ver sobre o método e a organização, era o que eles mais estavam preocupados em saber, a organização e o método. Né? Então, Silva ele também fala muito sobre vários aspectos do currículo tradicional. Então, ele aborda o Bobbitt, ele fala muito sobre Bobbitt, que Bobbitt, no ano de 1918, ele escreveu um livro que o título era De Currículo. Bobbitt é americano, ele era americano, então ele escreveu o título desse livro, era De Currículo. E nesse livro ele fala muito sobre a escolarização de massa. Então ele queria muito falar como educar todo aquele povo, mas o objetivo dele
povo para eles poderem trabalhar na vida adulta, aquelas crianças trabalharem depois na vida adulta e exercendo essa profissão, né? Então, o Hobbit ele ia mais para a questão técnica, mas também teve John Dewey, que também havia escrito um livro sobre o currículo, que foi no ano de 1902. Então, assim, ele fez um livro falando também sobre o currículo no seu tema, bem antes de que Bobbitt, só que o de Bobbitt refletiu mais. E Dewey, ele fala nos seus livros sobre ele preza mais a democracia na escola. Ele fala mais sobre, o interesse dele era saber quais eram, incluindo para a proposta curricular, os interesses dos alunos, as experiências deles, né? Então, a proposta dele não repercutiu tanto quanto repercutiu a de Bobbitt. Então, a de Bobbitt, como Silva afirma, que a de Bobbitt foi muito bem reconhecida nos Estados Unidos e a de Dewey não, nem tanto. Daí também tem Kandal. Ainda tem uma coisinha de Silva. Silva também, nos Estados Unidos, nos anos 70, eles começaram a sentir a necessidade nos Estados Unidos de uma renovação, de uma mudança. Então, começaram a contestar aquelas teorias tradicionais. Então veio um novo movimento que se chama movimento de reconceptualização do currículo. Então esse movimento ele veio com teorias críticas, criticando as teorias tradicionais existentes naquela época, que eram as teorias técnicas e as teorias progressistas, técnicas de Bobbitt, progressista de Dewey. Então vem questionando isso, né? Que vem falando que a educação, como as tradicionais se importavam mais com o lado técnico, como fazer o currículo, as teorias críticas não, elas se importavam em como compreender o que o currículo faz e não apenas em fazer o currículo. Então veio essa reconceptualização do currículo, ela veio para movimentar mesmo o currículo tradicional, né, que tinha naquela época. E Kandal 2013 vem falando sobre o multiculturalismo. Então ele aborda muito sobre essa cultura que desde a educação infantil é necessário falar sobre as culturas que são diversas. Nosso país tem uma pluralidade cultural muito grande, muito diversa. Então é necessário desde a educação infantil ensinar para essas crianças qual é a sua história, qual é a sua origem. Né? Então, e também para que as crianças vão respeitar o seu próximo, respeitar o outro, porque a cultura nem de todas é igual. Então, ensinar as crianças a conhecer e a respeitar a cultura dos outros. Então, o canal ele vem abordando sobre isso. E as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil vem falando sobre a importância na hora da proposta de elaborar a proposta curricular, segundo as diretrizes, é preciso se basear e avaliar o PPP da escola, que é o Projeto Político Pedagógico. Então, tem que se basear nesse PPP. Então, a escola precisa ter o PPP e, para fazer a proposta curricular, precisa se basear no PPP. Né? Então, também vem o Plano Nacional de Educação, que é o PNE. O PNE é um planejamento elaborado pelo Estado e ele tem 20 metas e tem uma duração de 10 anos. Então, a atual, ela iniciou em 2014 e vai até 2024. Então, lá no PNE, a primeira meta fala sobre a educação infantil e diz que tem que universalizar até 2016, até esse ano, a integração das crianças de 4 e 5 anos na escola. Então, é obrigatório ter vaga para essas crianças nessa idade, nessa faixa etária. E até o final da vigência desse PNE, que é em 2024, eles têm que aceitar no mínimo 50% das crianças de 3 anos de idade. Então, assim, até 2024, as escolas têm que aceitar essas crianças de 3 anos, no mínimo 50%. E também a Base Nacional Comum Curricular é um documento novo elaborado pelo MEC e que nós aqui até na faculdade não chegamos a ter contato
porque agora iniciou há pouco tempo o MEC está fazendo, o Ministério da Educação está fazendo esse estudo, discutindo esse assunto para poder ter uma base comum em todo o Brasil. Então, todas as escolas do Brasil inteiro ter essa mesma base. Então, se um aluno daqui que for para outro estado, ele lá vai ter os mesmos conteúdos, porque vai ser uma base para todo mundo. Então, é muito interessante, eu gostei muito de pesquisar sobre a Base Nacional Comum, porque é algo que milhares de brasileiros estão participando e nós também podemos participar dessa construção. Então, é muito interessante que tem várias instituições, vários pesquisadores e professores participando do que acham melhor qual é o melhor currículo comum para todo o Brasil. Posso só falar uma coisinha da base comum, né, que eu acho que é importante para todos que estão se formando agora. Quando a Nayara foi pesquisar a base comum, tinha um relatório que tinha o quê? Umas 5 páginas, né? Agora já tem uma versão que tem 624 páginas. É só entrar no site do MEC e vocês vão estar acompanhando o que está sendo discutido a nível de educação básica. Tá? É muito interessante. E na próxima sessão, que é o capítulo A História da Educação Infantil, aborda, eu falo um pouco de Kuhlman e de Almeida. Kuhlman, ele fala sobre a história do Brasil, sobre a história da educação infantil aqui no Brasil. E ele fala alguns aspectos disso. E Kuhlman, ele fala muito sobre o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Então, lá ele fala isso e é muito interessante porque ele diz que através desse movimento passaram a ter, as escolas, as faixas etárias foram divididas, né, e passaram a ter, se chamar as faixas etárias por nome. Então, passou a ter berçário, maternal, jardim e pré. Então, começou a ter naquela época de 0 a 6 anos. Hoje não é mais 6 anos, é até 5, mas naquela época eles atendiam essa faixa, todas essas crianças de 0 a 6 anos, e cada criança, cada faixa etária tinha o nome, tinha sua turma separada de acordo com a faixa etária. Então, ele vem citando isso e ele fala bastante de que, através disso, que até hoje, muitas escolas hoje têm essas nomenclaturas, mas elas agora são ultrapassadas, elas não podem mais, muitos falam ainda berçário, maternal, mas ela já é ultrapassada essa nomenclatura. E também Kuhlman fala de Campanella. Campanella, ele foi um dos homens que iniciou a discussão, o interesse sobre a criança. Partiu dele esse interesse sobre a criança. Então, ele começou a pesquisar, né, sobre as crianças e os estudos passaram a surgir após o interesse de Campanella, conforme o Kuhlman diz, após a iniciativa de Campanella. Kuhlman, ele fala que a partir dele que começou os estudos sobre a educação infantil. E Almeida, 2002, fala sobre vários aspectos da educação infantil. Fala desde o século XVI até o século XX. Então, ela vem falando dos teóricos, e esses teóricos como Vygotsky, Piaget, Comênio, Freud, todos eles contribuíram muito para a educação infantil que é hoje. Né? E Freud, ele criou, no século XVIII, Freud, ele que criou kindergartens, que são os jardins de infância. Então, através dele que foram criados isso, e ele tinha um incentivo, ele tinha um amor à criança e um amor à natureza. Então, através disso, ele falava que ele podia cultivar a alma das crianças através do ato dele de educar. Então, é muito interessante esse aspecto de Freud. E, na última sessão, vem falando sobre discutindo uma proposta pedagógica para a creche. Bom, essa proposta não é minha, é a proposta feita por Oliveira, Melo, Vitória e
Ferreira, que elas são as autoras dessa proposta, né? Então, elas abordam que a educação infantil é fundamental que haja planejamento. Ela fala muito sobre isso, que é preciso planejar a aula para que as aulas não venham ser aquelas aulas monótonas que as crianças têm que ficar sentadas o tempo todo. Então, elas falam sobre... Elas dão dois cenários para a gente pensar. O primeiro cenário é quando o pai chega numa escola e vê todas as crianças sentadinhas, bonitinhas, com a roupinha limpa, cabelinho organizado, sentadinhas, fazendo pintura. E tem assim, um segundo cenário que elas abordam que o pai chega na escola para visitar a creche e chega lá e as crianças, e um grupinho está ouvindo histórias, outro grupo está na caixa de areia, o outro grupo está ouvindo música, repetindo os sons, fazendo os sons, o outro grupo está almoçando ou tomando banho. Então, assim, várias atividades em um ambiente só. Então, assim, ela mostra esses dois cenários. E qual é a creche que o pai vai preferir? Ela não diz a resposta. É ali de acordo com a concepção daquela creche e de acordo com o que o pai tem do que ele acha que é melhor, né? Ele vai escolher a creche que ele acha melhor. Se é aquela mais que o professor é rígido ou se é aquela creche que as crianças fazem diversas atividades, não ficam presas naquela cadeira o tempo todo e levanta, a professora obriga a sentar, não pode levantar. Então, os pais que vão decidir qual é a melhor proposta pedagógica que ele vai decidir para os filhos deles. E ela diz que tem momentos que o professor precisa observar a prática dele, porque não adianta o professor só chegar lá, fazer, e ele não se autoavaliar, se auto-observar para ver se aquilo que ele tem feito, se está ajudando, se está surtindo efeito na sala de aula. Então, elas abordam muito isso e falam também dos relógios, né? Que a gente hoje em dia nas creches fala muito disso, do relógio biológico, relógio psicológico e relógio histórico. Que o relógio biológico é a criança já ensinar a criança a hora do banho, a hora do almoço, a hora da atividade. Então, assim, a criança ela aprende, tem esse relógio na escola. Então, a criança ela aprende, ela não fica presa em uma coisa só. Então, ela, mesmo que ela está tomando banho, mas ela está aprendendo. Através do banho, a professora observa tudo na creche. Então, através do banho, ela está observando se ele conseguiu se ensaboar, se ele aprendeu a se ensaboar, se ele está conseguindo colocar a roupa. Então, todo o avanço da criança, as professoras precisam ir anotando para poder ela ir avaliando o progresso daquela criança. Então, também tem o relógio psicológico, que é a criança se identificar se a criança está conseguindo alcançar ou se ela não está conseguindo alcançar o objetivo, aquilo que ela tem passado. Também tem o relógio histórico, que são as datas comemorativas, né? Ensinar as crianças para elas terem noção das datas comemorativas e serem feitos projetos em cima disso na creche. E elas dão propostas para a gente trabalhar em educação infantil e, particularmente, é algo que eu gostei muito, porque a gente vê que aquilo que eu via lá na outra escola não tinha nada a ver como deveria realmente ser uma proposta para a educação infantil. Então, isso para mim foi muito grande, muito bom, um crescimento muito bom no caso da minha formação. E as minhas considerações finais é que o currículo da educação infantil deve direcionar o professor, o ajudando em suas práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento da criança. Portanto, para que o currículo expresse na prática do professor da educação infantil uma concepção pedagógica, é preciso se planejar diariamente, proporcionando ao
implementado, né, o tempo que me coube. Agradecer aos meus pais, já estão aqui, mas eles vão ver o vídeo. Vou agradecer pelo apoio, pelo amor profissional e me ajudando em tudo. E sempre me incentivando, vai lá, faz, você vai conseguir. E embora eu tenha feito sozinha, e até emociono, porque pra mim, isso é uma gratificação de ter conseguido fazer. E é isso, muito obrigada. Agradeço também às minhas amigas. Parabéns, Nayara. Arrasou. Parabéns, Nayara. Desculpa falar muito, porque eu falo muito. Pela sua coragem, né, de fazer o trabalho sozinha. Isso aí mostra o seu comprometimento com a sua formação, né? Nós somos responsáveis também pela nossa formação, né? No momento em que o professor pensa em ser responsável pela formação das nossas crianças, dos nossos alunos, né? Antes ele precisa ser responsável pela sua própria formação. Acho que você está de parabéns no sentido de enfrentar, né, esse tema, que era alguma coisa que te incomodava, né? E eu acho que você avançou e que não vamos parar por aí, né? Porque ainda tem muitos outros aspectos do currículo para a gente avançar. Bom, gente, foi isso. Vocês viram, né, que eu falo demais, eu falo muito, eu sei. Mas eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tô com aquela sensação maravilhosa de tarefa cumprida. Nossa, consegui. Eu tô assim, tô muito feliz por ter conseguido. E eu fiz sozinha, gente, eu fiz sozinha. Assim, eu quase surtei, mas eu consegui. E eu tô muito feliz, porque eu tô muito feliz por eu ter conseguido, sabe? E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou e como estão os preparativos para sua monografia. Curte se você gostou, se inscreva no canal se você gostou do canal. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.